Explicando a utopia edeniana, que a utopia edeniana pode ser dividida em 4 partes que dão razão à sua essência. Primeiro, um Alfã descreve uma utopia que viria beneficiar todo o planeta, fazendo-nos maravilhas, que é a utopia edeniana. E o que é a utopia edeniana? É a capacidade de vivermos numa sociedade onde podemos fazer e viver tudo dentro de tudo, que é o Deus total, alfa, meio e ômega, sempre crescente, demonstrado no tópico 3. Essa utopia substituiria a atual e reinante utopia da diversidade e a outra, que visam implantar e que tem aceitação do controle, que ele denomina de utopia da robotização assistida. As duas últimas citadas não são boas. A utopia da diversidade, como o nome diz, agrega todas as formas de vida e seus sistemas em sua diversidade, sendo o nosso sistema de coisas atual. No entanto, essa utopia, sem considerar os danos dos desastres naturais, que podem ser contidos com o uso adequado das tecnologias, traz por si mesma uma série de mazelas e desconfortos, onde por todos esses milênios a história não muda e dita sempre a máxima de que tudo tem que continuar padecendo. Assim, a utopia da diversidade é mais má do que boa. Mesmo considerando a utopia da robotização assistida, onde, segundo seus mandatários, para que a espécie humana perdure na Terra futuramente, havendo a necessidade de povoá-la apenas com os poucos super-homens. Essas pessoas seriam dotadas de altíssimas habilidades técnicas, psicomotoras e beleza física que neutralizaria os sentimentos mais primitivos do homem e viveriam numa falsa harmonia entre seus integrantes, ainda não produziria paz e felicidade. Digo robotização assistida porque esses super-homens seriam completamente monitorados e agiriam como robôs. E o que se faria com a maioria da população? Certamente que seria extinguida, e assim ela deve ser evitada. Por isso, a utopia edeniana viria integrar todas as pessoas, independente de cor, credo ou não, ideologia e etc., numa aventura incessante, onde passaria a haver principalmente respeito entre todos. Segundo, breve descrição da história da humanidade, com base na mitologia dos povos antigos, registrados em seus livros sagrados e aspectos e técnicas de nominações tipológicas. Situações de controle psicomotor em massa, além de EFC, experiências fora do corpo, e EQM, experiências de quase morte. Constam algumas especialidades científicas, salutares e sociais, mais as aplicações para a utopia que desejasse que fosse implantada. Descrição de tecnologias que um Alfã diz poder desenvolvê-las, se houver a contribuição das nações. Uma síntese delas será descrita no tópico 4. Terceiro, ciente de que reverter esse quadro de escravidão, que certamente não se aplica apenas nesse mundo, podendo extrapolar as razões de nossa sublime ignorância a outros universos, com suas grandezas e dimensões, anversos com grandezas e dimensões, indeterminados com grandezas e dimensões e etc., na infinidade de tudo, ou ômega que continua a crescer, um Alfã descreve esse Deus, alfa, meio e ômega, por meio de coordenadas cartesianas, sendo esse o único recurso para descrever os universos anversos, universos adimensionais e indeterminados, com grandezas e respectivas dimensões superiores a 3. Deve-se considerar que os cálculos mais brilhantes possuem insignificante parcela nessa demonstração, mesmo que apresentando para compô-la cálculos complexos. Assim, tudo contém desde o infinitésimo plano básico inicial e perfeito, alfa, beta e gama, ou todas as trindades sagradas e criadoras, ao meio que abrange todas as imperfeições, até ômega, que continua a crescer. Uma analogia foi utilizada que foi a comparação a uma esfera. Primeiramente porque ela nos dá um entendimento, mesmo que grotesco, em visualizar como que início, meio e fim se fundem no mesmo ponto, e considerando que cada nível de grandeza possui infinitas dimensões, estas estariam sobrepostas, tanto para o micro como para o macro. Mas essa esfera está na dimensão 3. Apenas para facilitar,
Imaginemos que dimensões superiores a 3 sejam da mesma ordem de tamanho nesta grandeza, a fim de casar com nossos conceitos de mundo paradisíacos e de post-mortem. Estamos nessa grandeza multi-universal cuja dimensão é de ordem 3, uma dimensão muito inferior, e presume-se que nossa grandeza seja também inferior diante de tudo. Zilhares de universos, anversos e outros das dimensões dessa nossa grandeza R podem compor apenas uma das zilhares de células de um ser gigantesco que está na grandeza S, que pode ter sua forma de vida prazerosa ou ruim tanto quanto a nossa. E que quando ele lacrimejar involuntariamente, eras e eras geológicas passarão aqui na Terra. Da mesma forma, esse ser gigantesco faz parte de uma pequeníssima parte de um ser mais gigantesco ainda que está na grandeza T. Assim sucessivamente infinito até ômega, ou melhor, tendendo a ômega. Imaginem quantas dimensões somente de ordem 3 estaríamos sujeitos ao macro. Que dirá as infinitas dimensões de cada grandeza. Voltando a nós, se tomarmos um pontinho do nosso corpo, uma pequena célula, e no seu citoplasma observarmos uma mitocôndria dentro dela, podem conter infinitésimos multiuniversos de grandeza inferior à nossa, com suas referidas dimensões, possivelmente com formas de vidas, onde nesse caso o gigante somos nós, e que cada piscada involuntária dos nossos olhos, renovações e renovações se cumprirão nesses mundos de grandeza N. E depois, dentro dessa mitocôndria, onde situam moléculas e átomos, esses passam a ser os gigantes das formas infinitesimais, mais minúsculas de grandeza M, e assim sucessivamente infinita, tendendo ao plano básico inicial. E para fechar o plano básico e único, ele desencadeou a criação de tudo. Existem infinitos planos infinitesimais criados a partir do lugar único e que são imperfeitos. Só o plano básico inicial é perfeito. E ele não está morto. Entretanto, não sabemos onde se encontra em tudo. Nota-se a incomensurável grandeza de tudo, ou ômega total e plano básico inicial simultaneamente, ou Deus, considerando os micro e macro universos, além dos anversos ou quânticos ou inversos e indeterminados, não possuindo ferramentas para descrever os indeterminados que formam a crescente totalidade de Deus. Pode-se exprimir na seguinte equação simplificada abaixo o que é tudo. Deus, grandeza, dimensão, os universos. Grandeza, dimensão, os anversos. Os indeterminados que compõem a maior parte de tudo. Quarto, um Onfã parte da premissa que podemos viver dentro de uma utopia que ele denomina de utopia edeniana, ou Éden ao vivo, sem que necessariamente essa dádiva possa ser concebida somente no post-mortem, conforme os costumes de todos os povos passados e atuais. Poderíamos navegar ou mesmo viver nas grandezas e dimensões de tudo, estando fisicamente presentes aqui na Terra e deslocando para esses cantos extrasensorialmente através de espectrógrafos criados individualmente. Ou, nas suas grandezas e dimensões, poderíamos fisicamente, o que é mais complexo, deslocar em alguns espaços e tempos por teleportes ou transportadores em vórtices energéticos, evoluindo sobremaneira em conhecimento e psicofisicamente, utilizando de tecnologias já disponíveis atualmente. Algumas ainda não realizadas pelos homens e descritas no e-book disponível em livrarias virtuais. De maneira que teríamos que contar necessariamente com todos, indiscriminadamente, pela gratificante força-tarefa que essa empreitada exigiria, além de que resgataria, assim, a esperança, o respeito e amor entre as pessoas e pelo planeta. Não estaríamos necessariamente restituindo escolas sociais, tais como socialismo ou comunismo, capitalismo, totalitarismo, etc., apenas adequando suas parcelas benéficas. Tampouco viveríamos atrelados aos dogmas religiosos, pois já literalmente estaríamos envolvidos em Deus, para com Deus e dentro de Deus.
A criação de tecnologias permitiria que tivéssemos energia suficiente para produzir esses efeitos, onde podemos viver, considerando apenas essa grandeza, conhecer suas infinitas dimensões. Nas demais, poderíamos alçar voo para grandezas superiores ou inferiores, também com suas dimensões, e recebê-las. A liberdade de ir e vir dentro de tudo vigora nessa utopia, exigindo apenas poucos conhecimentos ou muitos aos indivíduos em função de cada dimensão ou grandeza cujo destino idealize. Quarto 1. Como isso operaria na prática? Com a absorção da energia inesgotável do quantum do vácuo, ou tudo, ou Deus, vivenciaríamos todas essas experiências. Essa energia seria provinda pela transmissão das pirâmides unificadas, operando em sincronismo e também sequencialmente, ressoando entre si ao redor do próprio planeta, numa captação de ordem global desse vácuo quântico no interior terrestre. O objetivo seria criar um campo piramidal gigante em quadratura com o campo terrestre para que atingisse a magnetosfera, visando criar um campo resultante quando interagido com esse campo magnético gravitacional natural, para então efetuar o controle orbital e dos movimentos da Terra. E com qual objetivo se efetivaria essa ação de deslocamento planetário? Quaisquer que fossem os fatos que viessem a desencadear essa necessidade, tais como possíveis choques com astros errantes, erupções solares danosas, controle do clima, etc., de forma que levasse sempre o planeta a uma nova zona de conforto. Parte dessa energia produzida seria destinada aos vórtices energéticos e espectrógrafos magnetonaturais em Terra, que os indivíduos criariam ou ligariam quando precisassem. Pode sim ser captado esse sinal dessa fonte, esse som fraco, provindo de todas as partes do universo, anversos e etc., ou o quantum do vácuo lido nos instrumentos específicos de leituras da Terra. Porém, é certo de que se intensificaria sua potência nos captadores subterrâneos das pirâmides, num acoplamento exossíncrono de acordo com a necessidade da carga. Como? Com as propriedades do quantum do vácuo captado no interior do planeta, produzindo toda a sua dinâmica, especialmente no seu centro, esse som, ou melhor, infrassom, específico e contínuo, pode ser captado e amplificado por cristais instalados no interior da Terra e direcionado em ultrassom, depois da conversão piezoelétrica nos cristais, ao oscilador imóvel, constituído também de cristais semicondutores ou cerâmicos, instalado no subsolo da pirâmide ou no seu apótema invertido, transformando esse ultrassom, também por efeito piezoelétrico, em energia elétrica. Esse catalisador, combinado com baterias, um transformador elevador de núcleo de ar e um potente capacitor, tipo Arca da Aliança, formando um circuito ressonante e localizados no apótema piramidal, geraria uma intensidade crescente de energia elétrica, tal que fizesse o campo eletromagnético atingir a ionosfera e, em quadratura com o campo magnético terrestre, intervir no controle da Terra. Em quadratura ou transversal ao campo natural de sentido norte-sul, porque as pirâmides estão instaladas na região intertropical ao redor do planeta, no sentido leste-oeste. Essas pirâmides teriam por base o princípio da pirâmide de Saqqara, porém a produção de energia seriam superiores. Seria ideal se essa captação energética do quantum do vácuo tivesse uma parcela considerável de energia taquiônica de Imhotep. Como as pirâmides estão instaladas em áreas consideradas como chakras da Terra e mesmo as demais, que estão em locais que acompanham áreas de interferências, há uma combinação total entre elas. Assim como nas áreas de fissura magnética, como nas Bermudas, Japão e outros, onde há uma absorção natural dessa energia, a absorção forçada, agora pelas pirâmides dessa frequência, é tão intensa que para a gama enorme de energia necessária à produção do campo piramidal, deverá ser bem controlada para que se evite literalmente a rachadura do planeta devido à sobrecarga, pois não há limites no suprimento por parte do quantum do vácuo galáctico, ou vácuo quântico do Big Bang, ou vácuo quântico de tudo.
Quarto 2. Na verdade, o quantum do vácuo é inalterável em sua composição básica, podendo sim reestruturá-lo, adequá-lo para o devido fim. Pode-se até tentar dizer que o quantum do vácuo é o gene divino nessa grandeza e que pode a partir dele criar ou evoluir qualquer coisa, processo ou multiversos, transmitida no éter por uma interferência de padrão, combinação de vórtices e informação a uma velocidade de 1 bilhão, ponto C, ou 1 bilhão vezes a velocidade da luz, e é uma frequência correspondente a 57 vezes a oitava do Dó médio. A captação da potência do quantum do vácuo segue uma razão de proporcionalidade, onde a energia absorvida da fonte é muito inferior em relação à gerada na ordem de 2 pontos mil ou 1 para milhares ou mais, já que a pirâmide tem uma operação ressonante e opera quanticamente. Observar que não se trata de um ganho da energia gerada pela absorvida, indo em contrassenso às leis que regem a conservação da energia, mas o incremento da energia quântica presente na produção das altíssimas tensões geradas. O circuito se fecharia com as altíssimas tensões em frequências altas, descarregando também altas correntes elétricas, percorrendo o wireless na ionosfera e sendo captadas em terra por antenas captadoras que poderiam ser obeliscos. Desses obeliscos próximos às pirâmides, essas correntes seriam reenviadas de volta às pirâmides, que enviariam a outras, mantendo a linearização do fluxo ao redor do planeta. Deve haver uma área de isolamento das pirâmides. Há realmente uma possibilidade de enviar o campo piramidal ao espaço, mesmo devido à distância entre as pirâmides e as estratificações na faixa de 9,5 quilômetros. Nessa faixa, a eletricidade wireless pode ser percorrida desde que se estejam sincronizadas as pirâmides ao redor do mundo. A transmissão wireless da energia que ressoa entre as pirâmides são captadas por antenas que podem ser obeliscos proporcionais às capacidades das pirâmides. Como emitir o então campo piramidal formado pelas pirâmides para o espaço para interferir na magnetosfera do planeta? Usando do poder das pontas da pirâmide, além de uma blindagem elétrica nos lados das pirâmides, e um revestimento de material muito condutor, como ouro ou cobre no cume piramidal, poderia concentrar o fluxo que seria absorvido por indução eletromagnética nas camadas ionosféricas. Assim, as camadas, principalmente na ionosfera, absorveriam esse campo piramidal, gigante e variável, e converteriam por indução na referida camada em órbita correntes altíssimas que formariam um novo campo magnético e que viria a interagir com o campo magnético terrestre. Quarto ponto 3. A Terra, mesmo em movimento controlado pelas interações entre o campo magnético terrestre e o campo criado pelas pirâmides, sincronizaria com essa fonte vácuo quântico também à medida que a carga exigisse mais energia. O campo em quadratura variável produzido pelas pirâmides no sentido leste-oeste ou vice-versa, desde que seja no sentido da rotação do planeta, viria a absorver mais eficazmente essa energia exterior, com variações de intensidade processada pela interação entre as pirâmides de ressoarem entre si, linearizando o campo, estendendo até a magnetosfera. O plasma combinado com as tensões serviria inicialmente para inicializar os vórtices individuais ou coletivos. Esse campo produzido por altíssimas tensões dos circuitos ressonantes aliados a potentes capacitores, do tipo Arca da Aliança, nas pirâmides atingiriam a magnetosfera com a criação do campo em quadratura ao campo terrestre, produzido pela combinação ou interação desses dois campos, um terceiro campo resultante que viria a produzir o movimento do planeta de maneira controlada. O campo resultante deve permitir que o planeta desvencilhe de sua órbita normal quando sujeito ao movimento, sem que estabeleça o desequilíbrio das forças universais que estão sujeitas ao planeta. Para tanto, as distorções dos campos devem ser sutis. Deve-se evitar que o campo formado venha a produzir um vórtice energético a ponto de efetuar uma possível fissura no espaço e deslocamento planetário.
Estarmos sujeitos a 2 campos magnéticos implicariam em possíveis alterações no biótipo. Parte dessa energia produzida seria demandada via solo, de todas as naturezas, considerando uma resistividade média homogênea comum à condução nesses solos, e sendo wireless, poderia ser captada por quaisquer eletrodos individuais ou coletivos em quaisquer cantos do planeta, transformando a energia em valores utilizáveis. Essa mesma captação por eletrodos viria mais tarde absorver essa energia para produzir individualmente ou coletivamente transportes temporais e dimensionais quando tivesse todo o mapeamento dos destinos já especificados. Assim estariam distribuídos em todas as partes do planeta, inclusive mares, pontos de captação energética para uso pessoal e pontos de transferências em vórtices. Porém, inicialmente energizando os dispositivos corpóreos, também com captação do quantum do vácuo, nos conduziriam física e mentalmente a todos esses lugares de maneira instantânea, estando onde estiver, isentando o fato das distâncias que aeronaves e outros meios levariam tempos inviáveis de se concretizar o objetivo, o que mesmo assim não passariam de distâncias pequenas. Quarto B. Com relação aos espectrógrafos de circuitos ressonantes instalados no próprio corpo dos indivíduos para produzir o espectro visual ou uma miragem não apenas retinal, mas dentro do campo físico-visual real e sobrepondo a ele, que pode ser qualquer coisa que se imaginar em tudo, devidamente assistido e com total domínio desse espectro ou miragem e que alcançaria quase que instantaneamente esses lugares, sem uso de máquinas caríssimas e lentas ou mesmo de utilização de realidade virtual com games limitados. Como? Estando o corpo entorpecidamente consciente pelo campo magnético de frequência extra baixa produzido por esses dispositivos ressonantes instalados no corpo citados no e-book, isso é, um transformador onde o secundário seria o próprio corpo e o primário, com bobinas instaladas no abdômen, que captaria a energia desses pontos de captação energética para uso pessoal e excitaria o indivíduo ao transe e com formação do espectro devido ao campo magnético circulante nesse indivíduo. Daí o assistido ou assistência visaria então determinado alvo ou um lugar dentro desse espectro ou dentro dessa miragem, ou alcançaria amplificadamente, instantaneamente, tal como um portal dimensional, monitorado por sensores neurocerebrais. Poderia estabelecer total controle físico e mental do indivíduo, se for o caso, e nele projetar extrasensorialmente até esse alvo, visualizando em sua integridade com a mesma característica de um sonho, ou seja, de forma tênue. Para que essa projeção seja física, ou seja, corpore in loco, com o uso dos transportadores energéticos, haveriam limitações ainda estando nessa tipologia, pois os vórtices alimentados pela fonte piramidal em seus dispositivos ressonantes só poderiam atingir mundos 3D táteis. Observação. Atente que o efeito somente ocorre quando do corpo conscientemente entorpecido para que se crie o espectro de onde haverá a possibilidade de efetuar saltos e migrações inter- e extradimensionais. Isso não significa se tratar de uma EQM, experiência de quase morte, pois o indivíduo se encontra consciente, apenas em transe forçado, assistido, porém livre na observação e interação com seu alvo, esteja onde ele estiver. Com relação ao alvo, ele pode ser na mente do indivíduo que cria o espectro, comandado por ele mesmo ou pelos monitores. Assim, mentalmente ou extrasensorialmente, tudo seria possível aos nossos destinos. O espectro criado dentro do campo retinal faz parte de uma realidade do indivíduo, bem como estar associado ao campo visual deste, além de que estar em conformidade com as referências teórico-práticas que possuímos a respeito desse tema. Com a prática, poderia navegar por outras dimensões dessa grandeza, tangíveis à visão mental, a qual a visão retinal não mais acompanha, bem como poderia alçar voos às macro e micro grandezas, superiores e inferiores à nossa, e adentrar em suas dimensões.
Os neuro-headset poderiam ser eliminados se a fonte controladora captar de forma wireless diretamente as ondas de baixa frequência produzidas no cérebro do assistido, ou captar indiretamente pela proximidade da rede telefônica ou elétrica. Tal como um celular, evidentemente por um processo mais sofisticado, poderíamos compartilhar os espectros das pessoas e, estando onde estiver, isento de interferências magnéticas e outros, essa energia poderia ser liberada para retorno, no caso de deslocamento físico, independentemente da necessidade de haver terceiros na fonte executando tal tarefa. Ficaria a critério dos próprios indivíduos acionar o gatilho de retorno à fonte a bel prazer. Alguns pontos são negativos, como a lenta velocidade do pensamento calculada por Tesla em 25.c, 25 vezes a velocidade da luz, que limitem muito a observação de tudo em um tempo moderado. Também esses dispositivos ressonantes instalados no corpo, transportadores e espectrógrafo e demais controles para efetuar tais ações poderiam ser suficientemente reduzidos e leves para que não interferissem na locomoção dos indivíduos, bem como aliviar sobremaneira o peso desses dispositivos. Isso não quer dizer que o planeta passaria a ser uma espécie de Cracolândia ou Matrix, onde os indivíduos viveriam dopados ou adormecidos, estando conectados astralmente, apesar de que teorias recentes tratam desse tema. Simplesmente, mesmo visualizando uma ou mais dimensão, de uma determinada grandeza ou de várias, e o que puder captar simultaneamente, sem que se sobrecarregue suas tarefas cotidianas, não seriam alteradas, nem seus relacionamentos com os iguais, porque não há envolvimentos de drogas. Quarto C. As visões nos espectrógrafos individuais com interações físicas desses lugares e, quando possível, através dos transportadores eletromagnéticos ressonantes, utilizando dispositivos de Tesla, Graf, Hutchinson, navegadores e mapeadores, não produziriam efeitos psicotrópicos aos indivíduos. O objetivo é fazer com que todos possam navegar ou mesmo adentrar nesses espaços e lugares. Mesmo que esses lugares não possuam ou tenham características terrenas, estaríamos mais na condição de observadores de suas características do que interferindo diretamente em seus cotidianos. Da mesma forma, poderíamos importar por esses vórtices formas de vida, inclusive astros. Esses transportadores de espaço-temporais, efetuados com 3 ou mais bobinas de Tesla e um gerador de Van der Graaf, ressoando entre si, formando um vórtice energético com os devidos mapeadores, seriam executados desde que estejam instalados em lugares apropriados, seja aqui no planeta ou extra-órbita, com devidas dimensões. Num processo de terraformação, onde necessitaríamos chegar por aeronaves até um planeta com a característica do nosso e instalar nele todo o equipamento, como as pirâmides em sua superfície e as superbobinas em sua órbita, e então utilizando da energia das pirâmides que extrairia pelo mesmo processo anteriormente descrito e energizando as bobinas via wireless para formar um vórtice que transportaria esse planeta até as proximidades da órbita terrestre, e não só um, mas vários planetas e luas na região de que denominamos de conforto e povoá-los. No entanto, os processos iniciais deveriam ser diplomaticamente militarizados, pois ciente de que teleportes temporais implicam em variações das linhas de tempo, então a criminalidade e o horror poderia instaurar. Bem, como importar formas de vida implicaria em estarmos sujeitos às mais temíveis ameaças para nossa tipologia no caso de hostilidades. Como se trata de uma tecnologia onde os meios produtores e receptores principais já são existentes, toda energia produzida e demandada, além dos agentes de monitoramento, seria comercializada de maneira econômica. Correríamos riscos, é sério, com a implantação desse modelo, a utopia edeniana. Nossas reservas exaurem, o planeta está mudando drasticamente sem que possamos fazer nada. Sempre buscamos soluções palpáveis para os problemas e de maneira econômica.
Teríamos que trabalhar muito antes de colocar em prática esse sistema, pois exige certos testes preliminares, além da contribuição científica, social, econômica e física de milhares de colaboradores para realmente efetivar a sua instalação prática.